Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai falar sobre equidade, tá? A equidade é também uma forma de aplicação no direito, mas diferente das outras, né, a equidade, a previsão dela não está tão objetiva na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Na verdade, alguns autores entendem que a expressão fins sociais, bem comum, no artigo 5º da LINDB, estaria fazendo referência à equidade. Outros autores entendem que não. Objetivamente, como analogia, jurisprudência, os princípios gerais do direito, os costumes, a equidade não tem essa mesma previsão expressa nesse diploma. Mas tem algumas referências em outros diplomas e a gente vai falar sobre isso mais adiante. A equidade, a expressão, ela deve ser sempre vinculada ao seu autor, que é Aristóteles. Aristóteles falou sobre a equidade, mas antes de falar sobre a equidade, Aristóteles falou sobre a justiça. E talvez seria interessante começar a explicar a equidade depois de compreender exatamente o que ele queria dizer com a ideia de justiça. Bom, Aristóteles ele tinha uma noção de que o homem virtuoso ele precisava se entregar à razoabilidade. Isso seria abdicar dos extremos. Quais extremos? Bom, entre um homem ser avarento, que é um extremo, e ser completamente pródigo, dar tudo que ele tem, que é outro extremo, ele deveria ser simplesmente um homem generoso. Isso bastava. Entre um homem ser extremamente destemido ou ser também um covarde, ele deveria procurar o justo meio e ser corajoso. Isso seria suficiente. A virtude o acompanharia quando ele alcançasse o justo meio das suas ações. Então, de certa forma, ele usou isso para estabelecer o que ele iria entender como justiça. A justiça em Aristóteles, ela vai estar presente nesse mesmo meio termo. Por exemplo, você receber a injustiça de alguém e você provocar a injustiça em alguém são dois extremos. E entre esses dois extremos nós temos exatamente no centro a ideia de justiça. É claro que no caso das virtudes, não há uma posição exata, porque não se trata de um conceito lógico-matemático. Mas no caso da justiça, Aristóteles considera que a justiça vai se localizar exatamente na zona central, porque é possível medir a justiça de forma matemática. E daí vem essa ideia de justiça distributiva e de justiça reparativa. É importante entender esses dois conceitos para não fazer confusão quando a gente for falar sobre a equidade. A justiça distributiva, ela se pauta na noção de que o correto é dar a cada um o que lhe é devido. Então, seria uma noção de proporcionalidade. Proporcionalidade, você deve receber conforme o seu trabalho, conforme o trabalho que você executou. Acontece que nem sempre é repassado o que é devido àquela pessoa. E aí você incorpora a segunda parte, você passa a analisar a segunda parte, que seria a justiça reparativa, né? Então, quando a justiça distributiva falha, você busca alento na justiça reparativa. Obviamente, isso envolve uma ação judicial para que aquela injustiça seja sanada, a injustiça primária, né? Agora, quando Aristóteles vai falar sobre equidade, ele usa dois conceitos que acabam não se relacionando completamente com esses outros dois conceitos que eu acabei de apresentar. Aristóteles diz que existe uma forma de justiça legal. A justiça legal, ela tenta promover a justiça por meio da lei, mas, às vezes, isso não ocorre, isso não é possível. O legislador ele não consegue prever todas as possibilidades de relações entre partes e pessoas que podem ocorrer no mundo. Então, nesse sentido, pela impossibilidade de previsão, em alguns casos, você vai ter que usar a equidade, que seria uma forma mais justa de resolver aquela situação, sem se pautar pela justiça legal. Porque a justiça legal pode estar desatualizada, ela pode estar descontextualizada e provocar mais injustiça do que justiça de fato. Então é como se a equidade ela estivesse num patamar acima da justiça legal. E quando o árbitro aplica a equidade, ele está promovendo uma espécie de justiça absoluta. A justiça absoluta é o resultado da equidade
aplicada às situações em que a justiça legal, que é a justiça prevista pela norma, não é capaz de realmente efetivar uma situação justa para uma das partes. Então, quando se trata de justiça distributiva e de justiça reparativa, a gente está analisando essa noção da justiça aristotélica. Na verdade, a gente está falando de uma noção meritocrática. É claro que Aristóteles não usou a expressão meritocracia, até mesmo porque ela nem existia naquele tempo. Então, você tem essa ideia de meritocracia relacionada à questão da justiça distributiva apenas para facilitar a compreensão. Então, a justiça distributiva nada mais é do que dar a cada um o que é devido, ou seja, é uma razão de proporcionalidade ao seu trabalho, ao seu desempenho, ao seu merecimento. Se por acaso isso não é efetivado, aí você recorre à justiça reparativa, que é aquela que vai sanar esse defeito, proporcionando uma situação justa. Ok. Agora, a equidade ela vai se relacionar com a justiça legal. A justiça legal vai ser aquela que tem o objetivo de ser promovida através da lei, né? As leis elas tendem à universalidade, são genéricas, são gerais. E isso acaba impedindo que se vislumbre alguns fatos concretos, alguns casos reais. Como eu disse, o legislador é incapaz de prever todas as situações mundanas. Então, nessa hipótese, o juiz, o árbitro, ele deverá aplicar a equidade. A equidade nada mais é do que uma espécie de justiça. Como a justiça legal não é suficiente para resolver o caso, ou até mesmo inexistente naquela situação, o juiz deve tentar resolver aquilo da forma mais equânime possível. Então, a equidade ela está a um patamar acima do que a justiça legal propõe. E está em grau de igualdade, em nível de igualdade com a justiça absoluta, que seria nada mais do que um emprego adequado da equidade. Ok, então nós temos visões aí interessantes sobre a justiça em Aristóteles e eu precisava tratar desses conceitos para evitar algum tipo de confusão com essas palavras, né, com essas terminologias. Certo, e no direito brasileiro, no nosso ordenamento jurídico atual? Bom, é claro que eu estou trazendo uma noção de justiça dentro de Aristóteles, uma noção de equidade dentro de Aristóteles. É claro que isso tem o objetivo de ser empregado no ordenamento jurídico, mas há um receio, né, por parte do legislador de permitir o livre uso, a livre manipulação da aplicação, da ferramenta de aplicação do direito, que é a equidade. Por quê? Caso todos os juízes resolvam decidir todos os casos por equidade, abre-se precedentes que permitem, por exemplo, criar uma situação consolidada de insegurança jurídica, generalizada de insegurança jurídica, porque cada juiz vai entender o que é justo, o que é equânime na sua própria visão. A equidade, do ponto de vista aristotélico, ela carrega muita subjetividade. E isso acaba permitindo a expressão do que é justiça, do que é moral, do que é ético, do que é correto, para cada juiz, o que pode variar, afinal, são seres humanos, né? Então, a legislação, por exemplo, no CPC, ela vai prever que a equidade ela só poderá ser utilizada quando houver previsão explícita, previsão expressa. No próprio CPC, há possibilidade de utilização da equidade e a regra faz essa referência, por exemplo, na hipótese do advogado, que vai receber os seus honorários de sucumbência, né? O juiz é que vai arbitrar o valor, mas no caso, existem alguns critérios, né, para determinar esse valor, só que no caso de uma causa de valor irrisório, por exemplo, o juiz é que vai determinar de forma equitativa qual o valor do honorário de sucumbência naquele caso específico. Isso no CPC. Mas a própria CLT fala sobre a equidade, né? Que na ausência da legislação, previsão normativa, é possível que a decisão seja realizada por meio da analogia, dos princípios gerais, dos costumes e também da equidade. Vista no Código Civil, quando se trata, por exemplo, da reparação, né, dentro da responsabilidade civil, o juiz pode determinar um valor de forma equitativa quando a conduta que provocou o dano, a culpa não seja tão elevada como, por exemplo, o dano causado. E aí ele deve reduzir equitativamente o valor a ser pago.
Tem também previsão sobre equidade lá no CDC, enfim, são muitos exemplos da previsão desse instituto no ordenamento. Mas, via de regra, é um instituto que deve ser utilizado em última ratio. O que significa isso? Em última hipótese. Por quê? Porque há essa subjetividade, essa carga subjetiva quando se trata de equidade. Então, cada um pode pensar de uma maneira diferente sobre o senso de justiça, sobre o senso de ética ou sobre o senso de moral e, a partir disso, produzir decisões diferentes em casos até mesmo semelhantes. Bom, pessoal, eu acho que vale a pena aqui citar dois exemplos de casos concretos nos quais a equidade foi aplicada, né? O primeiro caso se refere a uma situação em que um juiz, né, em 1999, teve acesso a um caso, um inquérito policial, pedido de contravenção, a tipificação pela contravenção penal proposta, no caso da vadiagem, ela não se aplicaria no caso de uma pessoa de alta classe social, mas somente para as pessoas pobres, ou para as pessoas que não têm onde morar, ou para as pessoas que não têm como se sustentar. E afirmou que não haveria caso ali de condenação naquela hipótese, porque ele não estaria agindo de forma justa, uma vez que ele nunca tinha recebido um caso, na hipótese de vadiagem de pessoas da alta sociedade, que porventura não trabalham e que passam o dia na ociosidade, conforme a previsão do artigo informa, né? E o outro caso foi de um juiz que a parte discutia os valores e a questão dos juros cobrados em uma dívida. Então, havia uma dívida e a empresa pediu para que o nome da pessoa fosse inserido no cadastro de proteção ao consumidor. E aí, o juiz entendeu que, como os valores ainda estavam sendo analisados por questão levantada pelo devedor, não fazia sentido e não era justo que o nome já circulasse nesses cadastros de proteção. Então, cadastro de proteção ao crédito, né? Em virtude disso, ele afirmou que não era cabível, não era razoável, não era equânime naquela situação permitir que o nome fosse inscrito imediatamente. Deveria primeiro ser resolvida a primeira questão em relação aos valores arbitrados e aos juros correntes. É isso.